Olá pessoal, nessa videoaula estudaremos a estrutura e nomenclatura dos ácidos carboxílicos e seus derivados. Com relação à estrutura dos ácidos carboxílicos, vamos utilizar o ácido fórmico como exemplo, devido ao fato de suas características estruturais do grupo carboxílica serem muito evidentes. O ácido fórmico é planar, vejam só, ele possui apenas um carbono sp2 ligado a um oxigênio também sp2. Isso faz com que a carbonila defina uma molécula planar, ou seja, os três átomos ligados diretamente ao carbono da carbonila se encontram ao mesmo plano. O mesmo acontecendo com o átomo de hidrogênio. Isso faz com que o ácido fórmico seja planar. Os ângulos de ligação são todos próximos de 120 graus, uma característica devido ao fato do carbono e do oxigênio possuírem hibridação sp2. Uma ligação dupla, carbono-oxigênio, é observada. Sabemos então que uma das ligações é uma ligação simples e a outra é uma ligação pi, análogas àquelas que observamos em aldeídos e cetonas. Com relação à nomenclatura de ácidos carboxílicos, novamente vamos ver as mesmas 4 etapas que vimos anteriormente para várias outras funções orgânicas para chegarmos ao nome do composto. Vamos identificar e nomear a cadeia principal, a seguir identificar e nomear os substituintes, atribuir um localizador para cada substituinte e organizar os substituintes em ordem alfabética. Porém, com as seguintes diretrizes adicionais. Os nomes dos ácidos carboxílicos são obtidos acrescentando-se o prefixo ácido ao nome do hidrocarboneto correspondente e substituindo-se a terminação O do hidrocarboneto correspondente pelo sufixo oico ou dioico. Dioico quando tivermos 2 carboxilas na estrutura. Vejamos os 2 exemplos. Nesse primeiro caso, primeira etapa, identificar a cadeia principal que agrega a carboxila. Então aqui nós temos um ácido carboxílico com 1, 2, 3, 4 átomos. A numeração, o número 1 é sempre no carbono da carboxila, portanto a metilas encontra-se no carbono número 2. Terceira etapa, listar o nome 2-metilbutanoico, porque o nome base seria 1, 2, 3, 4 butano, substituir o prefixo O por oico. Então seria butanoico. Como ele tem um substituinte na posição 2, 2-metilbutanoico. E acrescentando-se como prefixo a palavra ácido. Vejamos o segundo exemplo. Vamos identificar aqui a cadeia principal desse ácido carboxílico. É esta que sobe. Temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então teremos aqui um ácido butanoico. Esse ácido butanoico, colocando a sua numeração, número 1 no carbono da carbonila, vemos que há uma etila na posição número 2. Isso faz com que o nome desse composto seja ácido 2-etilpentanoico. Todavia, observe que esse carbono é um centro de quiralidade tetraédrico e deve ter sua configuração absoluta determinada e especificada na frente do nome do ácido. Neste caso específico, trata-se do estereoisômero R. Muitos ácidos carboxílicos simples têm nomes comuns que são aceitos pela IUPAC. 5 são exemplificados nesse slide. O ácido fórmico, com um único átomo de carbono, o ácido acético, com 2 átomos de carbono, o ácido propiônico, com 3 átomos de carbono, ácido butírico, com 4 átomos de carbono, e o ácido benzoico, que é o ácido aromático. Com relação aos derivados de ácidos carboxílicos, nós temos aqui 5 derivados. Por que esses compostos, essas funções orgânicas, a amida, o éster, o anidrido, a nitrila e o cloreto de acila, são chamados de derivados de ácidos carboxílicos? A resposta é que todos têm uma característica reacional
semelhante. Todos, ao sofrerem hidrólise, levam à formação do respectivo ácido carboxílico. E é por esta razão que a nomenclatura dessas 5 funções orgânicas está diretamente relacionada à nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Portanto, é muito importante que você entenda e aprenda a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, porque será a partir dela que você conseguirá nomear todos os compostos pertencentes a estas outras 5 funções orgânicas. Vejamos aqui um pouco mais sobre os derivados de ácido carboxílico. Assim como os aldeídos e acetonas e os próprios ácidos carboxílicos, cloreto de acila, anidrido, ésteres e amidas têm um arranjo planar de suas ligações. Será um carbono ligado duplamente a um oxigênio. Isso define que esse carbono tem hibridação sp2, colocando todos os substituintes, todos os ligantes a ele conectados em um mesmo plano. Outra característica estrutural desses grupos funcionais é que este átomo ligado diretamente ao carbono do grupo acila tem um par de elétrons. Veja, par de elétrons na hidroxila do ácido carboxílico, par de elétrons no halogênio, par de elétrons no oxigênio do anidrido, par de elétrons no éster, par de elétrons no nitrogênio do grupo funcional amida. E esses pares de elétrons livres poderão interagir com o sistema π da carbonila, tornando esse carbono menos eletrofílico do que aqueles observados em aldeídos e cetonas. Isso faz com que os ácidos carboxílicos e seus derivados sejam menos reativos que aldeídos e cetonas em reações orgânicas. Especificamente, aldeídos e ácidos carboxílicos sofrem reações de substituição nucleofílica no grupamento acila, enquanto os aldeídos e cetonas sofrerão reação de adição nucleofílica à carbonila. Com relação à nomenclatura de aletos de acila, os halogenetos de acila ou aletos de acila são designados como derivados de ácido carboxílico, substituindo-se a palavra ácido pelo nome halogeneto, que pode ser cloreto, brometo, fluoreto ou iodeto, mais a preposição de e, por fim, substituindo-se o sufixo ico por ila. Vejamos aqui 2 exemplos como utilizar esse conjunto de regras. Temos aqui, como já estudamos anteriormente, que se trata do ácido etanóico, um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. Esse ácido carboxílico pode gerar um brometo de acila, que é um derivado de ácido carboxílico. Trata-se de um aleto de acila, portanto. Para definirmos o nome desse brometo de acila, temos que inicialmente cortar a palavra ácido. A seguir, colocamos o nome do halogeneto, brometo, seguido da preposição de. E finalizamos substituindo o sufixo ico pelo sufixo ila, do nome original da palavra etanóico. Dessa forma, o nome desse composto é brometo de etanoíla. Mais um exemplo. Temos aqui novamente um cloreto de acila, que é derivado do ácido benzoico. Para nomear esse composto, inicialmente cortamos a palavra ácido. Colocamos aqui o nome cloreto de, o nome do halogeneto, seguido da preposição de, e seguido da palavra benzoíla, que foi originada substituindo o sufixo ico pelo sufixo ila, o que faz com que o nome desse cloreto de acila aromático aqui representado seja cloreto de benzoíla. Com relação à nomenclatura dos anidridos, temos 2 situações possíveis. A primeira delas é aquela onde nós temos anidridos simétricos. Estes são nomeados como derivados de ácido carboxílico, substituindo-se a palavra ácido por anidrido. Bem simples, não? Veja, se eu tenho ácido acético, eu substituo a palavra ácido pela palavra anidrido e repito a palavra acético. Então, aqui eu tenho o anidrido acético. Já no caso dos anidridos assimétricos, são preparados a partir de 2 ácidos carboxílicos diferentes. São nomeados indicando ambos os ácidos
em ordem alfabética, precedidos da palavra anidrido. Primeiro temos que observar, olhar para o anidrido, identificar a função anidrido, veja, um oxigênio ligado diretamente a duas carbonilas, e perceber que eles são formados a partir de dois ácidos, o ácido benzoico e o ácido etanóico. Então a regra estabelece que a palavra ácido seja cortada dos dois ácidos, eu devo substituí-las pela palavra anidrido, seguido do nome restante em cada um dos dois ácidos em ordem alfabética, ou seja, anidrido benzoico e etanóico, separados por espaço entre as palavras. Já os ésteres são nomeados a partir do nome do ácido carboxílico, eliminando-se a palavra ácido, substituindo o sufixo ico por ato no nome do ácido e finalizando colocando a preposição de, seguida do grupo alquila que está ligado ao átomo de oxigênio. Vamos lá, os exemplos ajudam a tornar esse texto um pouco mais claro. Temos aqui um éster, é a fração de um álcool ligado diretamente a uma carbonila. Veja como fica o nome. Esse éster é derivado do ácido acético. Eu corto a palavra ácido e levo à formação do nome acetato de etila. Por que isso aconteceu? Pela regra, eu substituo o sufixo ico pelo sufixo ato, seguido da preposição de mais o nome do grupamento alquila que está ligado diretamente ao oxigênio. Veja o exemplo à direita. Temos aqui também um éster. Eu vou identificar o ácido de origem. É o ácido ciclohexanoico. O que eu devo fazer? Cortar a palavra ácido e assim já fica fácil de obter o nome. Será trocando o sufixo ico pelo sufixo ato. Então teremos ciclohexanoato de metila, que é o grupo alquila que está ligado diretamente ao oxigênio. As amidas, por sua vez, são nomeadas a partir do nome do ácido carboxílico, eliminando-se a palavra ácido e substituindo o sufixo ico pela palavra amida no nome do ácido. Vejamos alguns exemplos. Ácido acético que gerou uma amida. Qual o nome dessa amida? Corto a palavra ácido e substituo o sufixo ico pelo sufixo amida. Dessa forma, o nome da amida aqui representada é acetamida. Outro exemplo, ácido benzoico que originou esta outra amida. Corto a palavra ácida, substituo o sufixo ico do nome do ácido pelo sufixo amida. Temos aqui, portanto, a benzamida. Quando uma porção amida é conectada a um anel, as amidas são nomeadas a partir do nome do ácido carboxílico, eliminando-se a palavra ácido e substituindo-se o sufixo ico pela palavra carboxamida. Veja um exemplo. Eu tenho uma amida conectada diretamente ao anel ciclohexano. Então, nesse caso, esta amida é derivada do ácido ciclohexanoico. Corto a palavra ácido e substituo a terminação ico pelo nome carboxamida. Isso faz com que o nome desta amida cíclica seja ciclohexano carboxamida. Com relação às nitrilas, que são o último grupo funcional derivado do ácido carboxílico, eles são nomeados eliminando-se a palavra ácido e substituindo-se o sufixo ico ou oico por O-nitrila. Vejam os exemplos. Eu tenho aqui um ácido acético que levou à formação desta nitrila. Eu elimino a palavra ácido, substituo o sufixo ico pelo sufixo O-nitrila. Isso faz com que o nome desse composto seja acetonitrila. No caso do ácido benzoico também, elimino a palavra ácido, substituo a terminação oico por O-nitrila, levando ao nome benzonitrila. Dessa forma, terminamos aqui mais esta videoaula. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá, pessoal!